Olá, pessoal. Sou o professor César. Vou estar com vocês com um conteúdo de filosofia. Estamos aí na nossa 10ª aula e o conteúdo é de 2ª série. É um conteúdo bem interessante, é uma temática bem trabalhada por outros professores, né, em outros momentos, que é o conceito sobre o conhecimento, a epistemologia, o pensamento e a linguagem, né? Dentro desse conhecimento difuso, né, diverso, que é a filosofia. Então, o que é, na verdade, a teoria do conhecimento, né? Segundo alguns pensadores, né, fala que para a gente realmente conhecer uma coisa, é necessário você ter duas coisas importantes. Primeiro, você ter o conhecimento adquirido pelos sentidos e o segundo conhecimento que é pela intuição. Você junta tudo, né, aquele conhecimento intuitivo, conhecimento sensorial e monta a sabedoria. Então, existe um conhecimento que ele, às vezes tem um ser humano que ele, determinado ramo da ciência ele domina. Por exemplo, ele é um menino superdotado em matemática, ele conhece muito, mas ele não sabe usar esse conhecimento da matemática para ele ser sábio. Às vezes ele é difícil em alguns assuntos, em algumas coisas da natureza. Mas existem pessoas que é intuitiva demais, só que ela não tem conhecimento. Ela pega as coisas muito rápido, a intuição vem rápido. Então, a sabedoria, na verdade, é a junção desse conhecimento sensorial e intuitivo para produzir a sabedoria. Sábio é a pessoa que tanto sabe manipular o conhecimento sensorial quanto o conhecimento intuitivo. E aí, dentro desse desenvolvimento, nasce a teoria do conhecimento, que vem por diversas correntes. Segundo Augusto Comte, que foi um grande filósofo, ele vai falar que o conhecimento ele tem mais ou menos 4 ramificações, que é o conhecimento teológico, o conhecimento positivo, né, o conhecimento do senso comum e o conhecimento racional. Só que hoje nós vamos ver uma outra vertente parecida com aquela de Augusto Comte. Então, para leitura, né, e complementação do nosso texto didático, a gente vai estar visualizando a introdução. E aí você vai observar que na introdução ele vai já iniciar falando sobre a teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que estuda o ato de conhecer. Ou seja, o cidadão conhece alguma coisa do mundo, mas como que conhece, né? Ele busca responder questões como o que é o conhecimento, né? Para nós hoje que estamos neste momento, é claro que a gente entende que o conhecimento é o conhecimento intuitivo junto com o sensorial para produzir a sabedoria, né? Como conhecemos então? Tem gente que conhece apenas pela visão, outros conhecem pela audição, e tem gente que não conhece nem pela audição nem pela visão. É o caso daquela menina chamada Ellen Kelly, que ela era surda, muda, né? Ela surda e muda e cega, mas ela conseguia desenvolver um conhecimento, né, do mundo dela a partir de determinados aprendizados que foi desenvolvido nela. Então, para entender o modo pelo qual o homem conhece as coisas. Para além disso, ela também busca entender qual a validade de um conhecimento, se ele é válido, se ele é aceito, né, pela sociedade. E quais são as possibilidades e formas de obtê-los, além de suas origens e limitações, né? Existe origem de determinados conhecimentos que são religiosos, outros são fenomênicos, outros são de origem científica, se são usadas, se são válidas, isso está, é claro, em cada sociedade que vai validar ou não. Por exemplo, agora temos o conhecimento de uma vacina que está aí sendo usada por várias outras fábricas. Elas são válidas, né? São, né, realmente verdadeiras? Então, quem vai dizer isso é o tempo, tá? Então, quais são as fontes do conhecimento? Levando em conta que o levantamento que foi feito sobre o conhecimento em diversas épocas, temos uma visão geral de que há diversas fontes de saber, né? O saber, existe o saber prático, o saber científico, o saber tecnológico, o saber filosófico, o saber teológico, né? Existem vários saberes.
o senso comum das pessoas que sabem qual determinadas folhas usar para a produção de um chá, de um determinado medicamento que é cultural, que é usado, né, por culturas. Então, temos esses saberes. Ou seja, podemos explicar um fenômeno usado, né? De certa forma, a gente não sabe, né? Então, por exemplo, nós vamos ter o mitológico, o saber mitológico, né? Transmitido aí por grandes, né, filósofos e também grandes historiadores como Homero e Hesíodo, né? Na tradição grega nós temos aí a mitologia trazida por eles. A religião nós vamos ter aí vários segmentos, entre elas a religião ocidental e oriental. E sendo oriental, nós vamos ter aí a cultura hebraica, judaico-cristã que está aí difundindo, né, o seu pensar, seu livre pensar, e as pessoas têm direito a livre credo na Constituição brasileira. As pessoas podem escolher ser religioso ou não, ou ela não seguir nenhum tipo de religião. Temos aí o saber científico, né, que é praticado pela ciência com suas diversas ramificações. Então, existem cientistas que estão estudando fórmulas, métodos, formas avançadas para se produzir determinados tipos de substâncias e conteúdos, né, para a própria ciência, para a humanidade. E o conhecimento filosófico, que esse conhecimento filosófico se diverte em várias ramificações, pelas quais a gente já vem estudando algumas ramificações, né, o ateísmo, o ceticismo, o empirismo, o racionalismo, são várias fontes de correntes de conhecimento distinto. E o senso comum, esse que agora nós acabamos de falar. Cada uma delas surge em dados momentos históricos, de acordo com a necessidade e instrumento disponível na época. Alguns foram aperfeiçoadas, outras foram redescobertas, aquelas que tiveram seu uso ressignificado. Mas é essencial saber que todas possuem importância na sua aplicação e na sua devida proporção. Então, a teoria do conhecimento, ela tem tudo isso aí, ela está intrínseca dentro de todo esse corpo filosófico, de todos esses conhecimentos. Tá? A teoria do conhecimento abarca a mitologia, a religião, a ciência, a filosofia, o senso comum. Tá bom? Então temos aí o mito, por exemplo. Há milhares de anos surge, né, a criação dos deuses para ter interação com o homem e, de certa forma, explicar as coisas, né, pela visão mitológica, ou seja, muitas explicações que o homem tinha vinha do mito. Existe também o conhecimento filosófico que tenta dar lógica, tenta dar luz, né, às questões que eram muitas vezes escondidas pela fé. Então, a filosofia ela vem trazer lógica e luz para o conhecimento humano, para se opor a determinados tipos de achismo, ou mundo suprassensível, um mundo levado e transmitido aí pelas religiões. O senso comum ele já é um conhecimento consolidado porque ele vem de tradições tribais, ele vem de tradições antigas, né? E a cultura mesmo, a própria cultura universal, ela dá apoio para esse tipo de conhecimento. São a forma de fazer determinados tipos de pratos, culinárias, determinado tipo de medicamento, costumes que são eticamente aceitáveis na sociedade. E a religião, que acima de tudo, ela é antiga quanto à própria história do homem, ela está lá no surgimento, na pré-história, e ela vem aí se sustentando por conta da cultura. A cultura é algo muito importante em cada sociedade, não se pode tirar a cultura. Então, ela também tem um determinado conhecimento a ser transmitido, tá bom? Então, os conceitos de epistemologia. A ideia do sociólogo Boaventura de Souza Santos refere-se à epistemologia, e aí ele vai apresentar e vai fazer um retorno à história, fazer uma contextualização com diferentes conceitos, né? Ao ser analisado nos dias atuais, refere-se na valorização de diferenças do conhecimento. Além do texto da unidade, buscamos 2 vídeos, né, palestras, né, que estão intrínsecos dentro de tudo isso, está sendo indicado também lá no finalzinho, na nossa aula, para você pesquisar, né? O autor vai estar falando sobre essa democratização dos saberes e o papel dos movimentos e grupos sociais que são muito importantes na elaboração da epistemologia, né? A busca de um novo paradigma social epistemológico. Então,
Ao falar de epistemologia, necessitamos rever o seu conceito a partir de vários autores, em épocas e contextos diferentes. Tentaram definir em palavra, ou seja, a epistemologia. A palavra epistemologia significa discurso do logos, sobre as ciências epistemes, e surge somente a partir do século XIX no vocábulo filosófico. Dentre diversas correntes teóricas, a epistemologia acabou recebendo a conceituação diferente em cada autor, né? E aí cada autor vai colocar o seu ponto de vista, né? A sua visão a respeito da episteme, né? Que é o fazer com a lógica, né? O fazer lógico, tá bom? A epistemologia particular leva em consideração um campo particular do saber, crença ou científico. A epistemologia específica trata de uma disciplina intelectualmente constituída em uma unidade do saber. Como Popper diz, a epistemologia pode se tornar parte da teoria do conhecimento, uma vez que a primeira reflete sobre o conhecimento científico. E na contemporaneidade encontramos três correntes epistemológicas. Uma delas é a epistemologia da lógica, exemplificada pelo empirismo e o positivismo, e a epistemologia genética, que é representada por Jean Piaget, quando ele vai falar, né, sobre aquelas categorias do sensório motor, do desenvolvimento do menino e tal, né, que é um dos teóricos da educação, né, e acima de tudo ele vai aprofundar o estruturalismo genético e o construtivismo da psicologia e da inteligência. E, por fim, a epistemologia histórico-crítico, que busca analisar a própria história das ciências. Então, nós aqui, né, filósofos, nos baseamos nessas três correntes. Buscamos muito, né, se apoiar nessas três correntes. Tá bom, gente? Então, vamos estar aí para o nosso exercitando, uma questão de 2011. Entre os problemas principais da filosofia, destaca-se a teoria do conhecimento, que tem por objetivo investigar as fontes do conhecimento, as formas do juízo verdadeiro, as regras para a obtenção do conhecimento seguro e sobre a teoria do conhecimento, assinale a que for correta. Então, a questão certa é a questão certa. C, ela vai dizer o que diferencia, segundo Platão, a opinião e o conhecimento, é que a opinião fornece apenas o quadro provisório do mundo. Ou seja, a opinião, a pessoa tem uma opinião determinada, mas só tem a opinião em cima do senso comum, dos sentidos, né? E ela tem uma visão daquele mundo que é dado para ela. Mas ele vai criar um mundo das ideias, que é uma ideia pura de alguma coisa que é imutável, que não depende da opinião e nem do sentido de ninguém. Tá? Ao passo que o conhecimento é um estudo do imutável e do permanente. Então existe uma ideia permanente de César que não vai mudar, que não vai envelhecer. Existe uma ideia que é concebida por outras pessoas que vê o César crescendo, envelhecendo, emagrecendo, engordando. Então é isso aí. Tá bom, gente? Então essa é a teoria do conhecimento, né, por diversas correntes. Espero que você tenha adquirido alguma coisa boa de tudo isso. Acesse a plataforma Eduque, vá lá, tenha acesso a todo esse conteúdo e as indicações dos vídeos, né, que o professor deixa. Também vá lá no YouTube, webaulas.ead.ce, e tenha lá acesso a todos os materiais. Muito obrigado e tchau.